Ok, bom dia a todos. Vamos começar a dar início ao próximo módulo, né? Módulo de seleção genômica. Pode passar, Connie. Os pontos que vamos dividir nestes 2 últimos dias, a gente vai ficar neste módulo, né? Vamos ver basicamente as metodologias que são utilizadas na seleção genômica, né, para estimar os efeitos dos marcadores, tanto técnicas paramétricas como semiparamétricas. Vamos ver também os fatores, né, que influenciam na acurácia, né, dos valores genômicos. Ver alguns pontos sobre utilização de seleção genômica entre raças. E ver não somente os métodos para imputação para genótipos, métodos de imputação, como a utilização de marcadores moleculares, né, de SNPs, para a determinação das relações de parentesco, e bem como a utilização, por exemplo, de painéis de baixa densidade, ou seja, painéis de menor densidade, visando, né, a seleção genômica. E por último, vamos ver um pouquinho, né, sobre estratégias de genotipagem, né, visando a seleção assistida por marcadores e a seleção genômica. Pode passar. A seleção genômica, na realidade, a gente pode, segundo o Meguisen, né, que foram o Meguisen, Goddard e Ben Hess que propuseram este tipo de seleção, que na realidade é um tipo de seleção assistida por marcadores, né, só que ao invés de utilizar alguns marcadores, eles utilizam milhares, né, de marcadores espalhados pelo genoma, certo? Seria um tipo de seleção assistida por marcadores do tipo ampla, né? Então, nesse tipo de seleção, né, os valores, o que a gente conhece como os valores genéticos dos animais, que neste caso a gente vai chamar de valores genômicos, a gente vai predizer esses valores genômicos, né, a partir dos efeitos dos marcadores, ou seja, o valor genômico de um animal, certo, seria resultante, né, da somatória de todos os efeitos dos marcadores para uma determinada característica. Então, vou somar estimar primeiro, né, para um determinado animal, uma determinada característica, vou estimar o efeito que cada marcador possui sobre essa característica, ou seja, o grau de influência, certo? E posteriormente, uma vez que estimei, né, os efeitos de todos os marcadores, vou fazer a somatória, né, de todos os efeitos dos marcadores para obter a estimativa, né, do valor genômico. Pode passar agora. Na realidade, a gente vai ver ao longo da apresentação, mas muitas pessoas pensam, né, que na realidade a seleção genômica é uma coisa muito diferente, né, um bicho de 7 cabeças, né, mas na realidade sempre a gente continua dentro da que é a genética quantitativa, né? Por quê? Porque continuamos trabalhando com características poligênicas, né? Que tem herança poligênica, são características que são influenciadas por um grande número de genes, certo? E essas características, além disso, apresentam uma forte influência ambiental, né? Então devemos considerar o efeito do meio, né, na expressão das características, e continuamos trabalhando a nível de população. Então a gente vai ver, né, ao longo da apresentação que na realidade pouca coisa mudou em relação à genética, ou seja, em relação à abordagem anterior clássica, né, de seleção. Ou seja, a única diferença agora é que a gente, além da informação, por exemplo, do pedigree, da informação fenotípica, nós temos agora mais uma fonte de informação bastante numerosa e valiosa, né, que são os marcadores de alta densidade, né, e que nos podem auxiliar, né, na melhora, né, da estimativa dos valores genéticos dos animais. Pode passar, Connie. Então, o princípio da seleção genômica, na realidade, é que agora nós temos, né, uma quantidade suficientemente grande de marcadores, né, espalhados. Por exemplo, aqui temos um cromossomo, né, na linha amarela, laranja, e esses marcadores estão espalhados ao longo de todo o cromossomo, né. Então temos um número suficientemente grande, abundantes, né, e densos,
Então, as chances, né, de algum destes marcadores aqui, neste cromossomo, né, estar próximo de algum QTL, a chance de encontrar um marcador que esteja em desequilíbrio de ligação com algum QTL, né, de importância produtiva aumenta, né. Então, o que nós fazemos agora, né, é estimar, né, o efeito de todos estes marcadores, certo? Independentemente de que eles estejam próximos ou não de um QTL, certo? E o que na realidade fazemos é estimar, né, o efeito de cada um desses marcadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois marcadores no centro da figura, certo? Como nós estamos trabalhando agora com SNPs, né, eles são bialélicos, então cada marcador tem dois alelos. Então, neste segmento, né, eu posso estimar o efeito, né, do que a gente chama do haplótipo. Então, se cada SNP tem dois alelos, este segmento pode apresentar 4 combinações de alelos, certo? Então, por quê? Porque o alelo 1 pode ser, o primeiro alelo pode ser 1, o segundo 1, ou o indivíduo pode ser heterocigota para esse segmento, ou homocigota para o outro alelo. Então, em realidade, o que vamos estimar é o efeito de cada um destes haplótipos. Por quê? Porque se nesta região existe, por exemplo, entre estes dois alelos, existe um QTL, certo? Um QTL com diferentes alelos, provavelmente algum dos alelos do QTL está em desequilíbrio de ligação com algum destes haplótipos, certo? Então, provavelmente o efeito do haplótipo vai ser diferente em função, né, de com qual alelo do QTL está com maior ligação, certo? Então, vamos estudar aqui o caso, né, de apenas 2 marcadores, mas quando a gente tem 700.000 marcadores, né, o número de efeitos a serem estimado aumenta de maneira surpreendente. Pode passar, Cone. Então, o que a gente chama por seleção genômica, né, seria, né, a predição dos valores genômicos, certo? Os valores genéticos dos animais, a partir, né, da somatória de todos os efeitos dos marcadores, ou seja, sejam eles tenham um efeito positivo ou negativo sobre a característica para esse animal. Então, eu vou predizer, pode passar, pode dia 1. Devagarzinho. Dia 1, eu vou. O valor genômico do animal, né, pode clicar todo já. Porque pode. Aí. Eu vou predizer, né, o valor genômico do animal a partir da somatória de todos os marcadores que esse animal tem, ou seja, dos P marcadores que eu vou ter. Por exemplo, se eu tenho 700.000 marcadores, vou ter 700.000 vezes realizar esta somatória. X representaria o genótipo do animal para cada SNP, certo? E G representaria o efeito que esse marcador possui, né, sobre a característica, certo? Então, nós vamos ver agora, na primeira parte da manhã, né, que existem diferentes técnicas, né, a gente tem diferentes metodologias, né, para tentar estimar este G, ou seja, esse efeito do marcador. Então, além disso, devemos lembrar, né, que o efeito do marcador, né, logicamente, vai ser diferente dependendo da característica, certo? Então, por exemplo, eu posso ter um marcador que ele tem um grande efeito, por exemplo, sobre peso de desmama, mas esse mesmo marcador, né, não tem efeito, por exemplo, sobre a precocidade sexual. Então, por quê? Porque provavelmente esse marcador está em desequilíbrio de ligação com algum gene que influencia o crescimento dos animais, certo? Mas não está em desequilíbrio de ligação com genes que influenciam a precocidade reprodutiva. Pode passar. Então, esse modelo que a gente acabou de ver, né, a gente pode trabalhar ele com 2 entradas, certo? Podemos utilizar os próprios SNPs, né, ou seja, os marcadores, né, e estimar o efeito de substituição alélica de cada marcador, ou seja, determinar qual é, trabalhar sobre um modelo aditivo. Então, qual seria o efeito, por exemplo, de adicionar mais um alelo, trocar um dos alelos desse marcador. Só que quando a gente trabalha com SNPs, com marcadores únicos, a gente esquece, né, que muito desses alelos, né,
desses marcadores, pode ser que não estejam em desequilíbrio de ligação completo com algum QTL, certo? Então, uma forma alternativa, né, que ontem nós comentamos alguma coisa nesse ponto, é que os haplótipos, normalmente, eles estão em maior desequilíbrio de ligação com os QTLs, né? E, além disso, quando eu trabalho com haplótipos, certo? Eu posso considerar o efeito né, de recombinação, de maior ou menor recombinação que pode existir entre diferentes alelos de diferentes marcadores, né? A gente vai ver hoje no final do dia que ficou um pouco para trás, né, algumas estratégias, né, para inferência de haplótipos, certo? Que é bastante utilizado quando a gente veja o ponto de sobreimputação, né, que é bastante importante hoje em dia a utilização de haplótipos. Pode passar. Então temos duas estratégias, ou estimamos o efeito de substituição alélica dos SNP, ou utilizamos haplótipos, né, estimaríamos o efeito que cada um dos haplótipos tem sobre a minha característica. Então, uma vantagem, né, que nós comentamos ontem em relação aos haplótipos, né, que existem segmentos cromossômicos na nossa população de hoje, né, que provavelmente esses segmentos, né, eles são idênticos por descendência, ou seja, eles provêm provavelmente de um antepassado em comum. Por exemplo, eu tenho este segmento aqui, neste indivíduo, né, é provavelmente igual a este segmento aqui deste outro indivíduo, né. Esses dois indivíduos, eles compartem um segmento que ele provém do mesmo central em comum. Então, vamos supor que se esse indivíduo, nesse segmento, existe um QTL, né, um gene de efeito maior, provavelmente eu posso utilizar os alelos que estão próximos desse QTL nessa região, né, para tentar identificar ou não a presença desse QTL, né, nos indivíduos da minha população. Pode passar. Então, por exemplo, se eu encontro nesta região um indivíduo que tem esta combinação 1, 2, 1, 1, eu vou e nessa região, tipo, eu faço um estudo de associação e encontro que ali existe um QTL, né, associado com alguma característica de interesse que dá um maior desempenho dos animais. Se eu vou faço uma amostra de outro indivíduo, né, e vou nessa mesma região, e se nessa mesma região eu acho a mesma combinação de alelos, posso concluir que esse indivíduo também vai possuir esse QTL, né, porque esses dois indivíduos compartem esse segmento, né, que em realidade esse segmento é IBD. Então vamos primeiro, pode passar, Connie, mais um pouquinho. Quais são as principais diferenças entre o que a gente chama agora de seleção genômica e de seleção assistida por marcadores? Então, as principais diferenças é que, basicamente, na seleção assistida por marcadores, a gente trabalha normalmente com poucos QTLs, ou seja, com poucos marcadores. Por quê? Porque lembram das limitações que tinham os estudos de associação, né, que normalmente a gente apenas conseguia detectar, né, aqueles genes, né, que tinham um grande efeito sobre a característica, né? Então, aqueles marcadores ou genes que tinham baixa influência sobre a característica, a gente não tinha poder estadístico, né, para detectar. Por quê? Porque para detectar esses marcadores, né, esses genes, né, que têm pequeno efeito, normalmente eu tenho que ter uma amostra, uma população o suficientemente grande, né, ou diminuir o meu nível de significância. Vocês lembram que se eu diminuo o nível de significância menor, né, a taxa de falsos positivos aumenta. Então isso prejudica, né, o poder de minha análise. E quando eu trabalho, se eu consigo identificar apenas alguns QTLs, né, somente aqueles genes que têm grande efeito sobre a minha característica, mesmo que eles tenham um grande efeito sobre a característica, como o número de genes identificados é menor, né? Normalmente esses QTLs explicam uma baixa proporção de toda a variância genética aditiva, ou seja, explica no máximo entre 5% a 10%, certo? Então,
a utilização dessa informação, né, visando melhorar a quantidade de informação, né, que a gente possui em um processo, em um programa de seleção, é pouco eficaz. Agora, na seleção genômica, na realidade, a gente utiliza todos os marcadores, né, todos aqueles marcadores que a gente tem disponíveis, independentemente de que eles sejam significativos ou não. Então, não somente consideramos aqueles genes de efeito maior, sino que também consideramos aqueles marcadores que têm um pequeno efeito sobre a característica. Então, dessa maneira, né, aumentamos a fração da variância genética aditiva, né, que é explicada pelos marcadores, certo? Vamos ver, né, que podemos utilizar, digamos, a informação dos poligenes, ou seja, além de considerar a informação dos marcadores, por exemplo, considerar a informação do pedigree. Só que isso vai ser bastante dependente, né, da densidade de marcadores. Vamos ver alguns exemplos, né, que, por exemplo, quando a quantidade de marcadores que nós temos é baixa, ou o desequilíbrio de ligação entre esses marcadores é baixo, né, muitas vezes a informação de pedigree ou dos poligenes contribui, né, para aumentar a acurácia de seleção. E um ponto importante, né, na seleção genômica, né, que nós temos que utilizar um número suficientemente grande de marcadores, né, para garantir, né, que cada um desses marcadores, né, está em desequilíbrio de ligação, em alto desequilíbrio de ligação com ao menos algum QTL, certo? Pode passar. Então, vamos ver que antigamente, né, para estimar o valor genético dos animais, a gente combinava a informação de pedigree junto com a informação dos dados produtivos, né, para estimar o valor genético aditivo. Mas agora a gente tem mais uma fonte de informação, né, que seriam os dados genômicos, certo? Então, agora o que nós fazemos é obtemos uma estimativa, né, dos efeitos de cada um dos marcadores. E vamos ver que o maior impacto deste tipo de utilização de informação genômica é para por exemplo, aqueles animais que ainda, por exemplo, não tiveram, né, informação produtiva, seja informação própria ou informação de progênie. Então, um dos maiores ganhos, né, da seleção genômica é incrementar, né, a acurácia, né, sobretudo para aqueles animais, né, que não têm informação de desempenho próprio ou informação de desempenho dos filhos. Pode passar. Esta é uma figura, né, que mostra bastante bem assim como a informação genômica pode contribuir, né, para melhorar, né, o processo de seleção, ou seja, como a gente pode organizar a informação genômica. Então, nós, por exemplo, podemos utilizar os marcadores moleculares, né, de alta densidade. Por exemplo, quando a gente não tem informação do pedigree, podemos utilizar essa informação molecular para reconstruir o pedigree, ou determinar relações de parentesco, né, porque, por exemplo, não está no pedigree tradicional. Então, isso a gente vai ver ao longo do dia. Ou também utilizar a informação de parentesco entre os animais, por exemplo, para reconstruir ou construir haplótipos, certo? Além disso, né, podemos utilizar, lógico, né, os marcadores de Smith, né, para predizer os valores genômicos, né, os valores genéticos. Também podemos utilizar em forma conjunta, né, predizer os valores genômicos, tanto utilizando informação ou de haplótipos ou de marcadores, junto com a informação de pedigree, certo? Por exemplo, como eu comentei há pouco tempo, né, quando esta informação a gente não tem uma quantidade suficiente de marcadores, podemos nos auxiliar da informação de pedigree, né, para tentar melhorar as estimativas dos valores genômicos. E além disso podemos aplicar, né, associações diretas entre os marcadores e os fenótipos, né, para determinar, né, os efeitos dos SNPs. Ok? Tem alguma pergunta daqui? Então, alguns pontos importantes
que vale lembrar na seleção genômica é que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores é fundamental na seleção genômica. ¿Por quê? Porque, primeiro, os efeitos dos marcadores, normalmente, a gente vai ver que eles são estimados em uma população que a gente chama de população de referência, certo? E esses marcadores, no caso daqueles marcadores que têm algum efeito sobre a característica, a premissa ou pressuposição é que esses marcadores estão em desequilíbrio de ligação com algum QTL, e que esse desequilíbrio de ligação é para toda a população, seja para a população de referência como para a população de validação. Então, a informação que eu obtenho na minha população de referência é válida para toda a população, né? Porque parte da premissa que a fase de ligação entre esse marcador e o QTL, e os alelos do QTL, é a mesma, né? Independentemente da população, seja de referência ou de validação. Pode passar. Por isso, né, que se nós queremos, né, um alto desequilíbrio de ligação na nossa população, um alto desequilíbrio de ligação entre os marcadores, a densidade dos marcadores deve ser suficientemente alta, né, para que cada um dos marcadores, né, estejam em desequilíbrio, né, ou próximo, né, de algum QTL de interesse. Pode passar. Então, outra diferença, né, que em comparação com a abordagem anterior de seleção assistida por marcadores, que agora, né, a gente vai estimar os efeitos desses marcadores simultaneamente, ou seja, não temos o problema, né, como no caso, por exemplo, da seleção assistida por marcadores ou dos estudos de associação, né, que a gente estimava um marcador por vez. Aqui, em realidade, todos os marcadores são estimados ao mesmo tempo e todos os marcadores são considerados na análise, de forma que mesmo aqueles marcadores que não têm efeito sobre a característica são considerados na análise, né? A diferença, né, da abordagem anterior, né, de associação, né, que aqueles marcadores que não têm efeito, né, que não atingem um determinado nível de significância, né, eles não são considerados na análise. E aí temos aquele problema, né, lembram de ontem, de superestimação, né, que normalmente as estimativas dos marcadores estão superestimadas, né, porque apenas são considerados, né, aqueles marcadores que são significativos ou que passam de determinado nível de significância. Pode passar. Eu trouxe aqui uma tabela, né, destes autores, né, que estão no Australian Journal de 2011, que eles fazem, digamos, uma revisão, né, de como está a situação atual, né, sobretudo em gado de leite, em relação à utilização da seleção genômica, né? Então, para diferentes países como Austrália, Nova Zelândia, França, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, informa, né, o ano em qual esses países começaram a utilizar, né, as informações genômicas nas avaliações genéticas, o tamanho da população de referência, né, que eles utilizam para estimar os efeitos dos SNPs, em relação à acurácia que eles obtêm dos valores genômicos, certo? A gente vai ver, tentem lembrar estes números, né, mas eles obtêm estimativas de acurácias não tão altas, né, como vamos ver que são obtidas em estudos de simulação. Em relação à população, em alguns países, além dos machos, são consideradas fêmeas nas populações de referência. Informação sobre o número de touros que são genotipados, touros jovens, né, que são genotipados por ano. E o que mais chama a atenção, né, é a idade, né, com que os touros jovens começam a ser utilizados, né, nos rebanhos. Né. A gente vai ver agora que um dos grandes impactos da seleção genômica que permite diminuir, né, a idade à reprodução dos animais, né, porque eu consigo ter uma prova destes touros com maior acurácia mais cedo na vida dos animais.
E outra questão importante é que a seleção genômica vem mudando, né, a estrutura, né, desses programas de seleção, que cada vez mais são utilizados touros jovens, né, como, ou seja, cada vez no ranking, né, no top, cada vez dentro dos melhores touros de cada país, cada vez existe maior proporção de touros, né, que possuem, né, avaliações genômicas. E normalmente eles são touros bastante jovens, né, porque como eu consigo ter uma prova desses touros, uma estimativa dos valores genéticos desses touros mais acurada, né? Ou seja, porque um touro jovem, por exemplo, de 12 meses, ele ainda não tem informação da progênie, no caso de leite, né? Ele não tem informação da progênie, ou seja, para obter uma avaliação da capacidade dele como produtor de leite. Então, a única informação que eu tenho desse animal é a informação do pedigree. Então, como vocês sabem, essa informação normalmente é de baixa acurácia. Então, a informação genômica dos marcadores contribui, né, para aumentar, né, a acurácia da minha estimativa do valor genético desse animal. Certo? Então, eu consigo selecionar esses animais mais cedo na vida, né, e além disso, com uma maior confiabilidade, né? Isso não somente permite, o grande impacto que isso tem, né, em realidade, em diminuir a idade à reprodução e, em consequência, diminuir o intervalo entre gerações. Pode passar. Então, as principais vantagens, né, da seleção genômica, vocês lembram, né, para lembrar a fórmula de ganho genético, né, que ele está em função direta, né, da intensidade, né, da acurácia de seleção e do desvio genético aditivo, dividido o intervalo entre gerações, né, de machos e fêmeas. Então, o principal impacto da seleção genômica é que ela permite diminuir o intervalo de gerações, certo? Por quê? Porque, por exemplo, apenas um animal nasce, né, apenas eu consigo obter uma amostra de tecido de um determinado animal. Se eu conheço qual é o efeito que cada um dos marcadores tem, por exemplo, sobre uma determinada característica, eu posso ter uma ideia do valor genético desse animal a partir da informação genômica, certo? Que tem mostrado, né, que ela é mais acurada, né, a acurácia que eu tenho para predizer o valor genético do animal a partir da informação genômica é mais acurada, né, que quando eu tenho apenas a informação de pedigree desse animal. Então, dessa forma, né, consigo predizer, selecionar os animais mais cedo na vida, né? Então, em consequência, esses animais vão entrar mais cedo em reprodução, ou seja, vou diminuir o intervalo de gerações, e além disso, vou conseguir diminuir custos, né? Porque eu não preciso manter todos os animais, por exemplo, até o momento que vou realizar a avaliação, né? Sino que posso já, apenas os animais nascem, né? Já selecionar com base no chip, né? E descartar aqueles animais, por exemplo, que tem um valor genético baixo, né? Então, ficar apenas com aqueles animais que têm um maior valor genético. Outra vantagem, né, é que permite obter estimativas, né, ou permite melhorar a acurácia dos valores genéticos. Em comparação, né, quando a única coisa que eu tenho para avaliar o animal é a informação dos pais, certo? Então, por exemplo, no caso do leite, né, no caso um touro jovem, né, a única informação, se ele não tem informação das irmãs de produção de leite, a única informação que eu tenho desse touro, né, para avaliar se ele é um bom candidato à seleção, a única informação que eu tenho para avaliar esse animal é o pedigree. Então, normalmente, né, a acurácia dessa previsão vai ser em torno de 40%. Agora, se eu utilizo a informação genômica, né, a informação dos marcadores para predizer o valor genético desse animal, normalmente, dependendo, né, do modelo que eu utilize, normalmente sempre obtenho um aumento entre 5% e 40% na acurácia, né, em relação a utilizar somente a informação do pedigree. Outra vantagem, né, da seleção genômica seria o aumento da intensidade de seleção, né? Por quê? Porque em muitos países, né, na Europa, sobretudo, né,
eles conseguem, né, diminuir o número de touros, né, que vão entrar no teste de progênie, certo? Então, da minha população total, né, eu consigo selecionar somente aqueles top, né, touros com base na informação genômica, e a partir desses touros são que vão entrar, né, em um teste de progênie. Então, permite, e além disso, como vou estar avaliando o menor número de touros, né, no teste de progênie, vocês sabem que avaliar um touro no teste de progênie tem um custo, né? Como vou agora avaliar menor número de touros, né, vou conseguir também diminuir os custos. Então tem um trabalho de simulação, né, do Schaefer de 2006, que está no Daily Science, que ele mostra, né, qual seria o impacto, né, em um programa de melhoramento de leite, né, qual seria o impacto, né, de considerar a informação genômica, né? Então, ele mostra, né, que para você ter uma avaliação convencional, né, de um touro, você precisa de mais de 5 anos, né, para ter dados fenotípicos, né, das filhas desse reprodutor para avaliar esse candidato, né? Pode passar. Então ele mostra dois cenários, né? Um sem seleção genômica, seria a seleção, seria uma avaliação tradicional, um esquema clássico, e outro utilizando as informações dos marcadores para predizer o valor genômico dos animais. Ou seja, aqui não consideraria teste de progênie, e aqui sim estaria considerando teste de progênie. Então, ele utiliza, né, em um programa de leite, né, normalmente existem diferentes estratégias de seleção, certo? Tanto escolher quais vão ser os pais dos touros, pais das vacas, né? Mãe dos touros e mãe das vacas, certo? As diferentes estratégias de seleção. E a gente tem diferentes percentagens de seleção, né? Dependendo de qual é a estratégia. Nos dois cenários, né? Ele considerou a mesma porcentagem de seleção, então está considerando que a seleção genômica não está influenciando a intensidade de seleção, certo? Somente apenas para mostrar como a gente diminuindo, utilizando informação genômica, conseguimos diminuir o intervalo de gerações. Então, a percentagem de seleção, a intensidade foi considerada constante, né, nos dois cenários. A acurácia de seleção foi superior, né, no caso do teste de progênie, né, porque eu tenho a informação das filhas, né, para avaliar os candidatos à seleção. Já no esquema de seleção genômica, né, ele utilizou a informação que existia até o momento, ou seja, normalmente a acurácia de seleção vai ser um pouco menor em relação quando eu tenho um teste de progênie, mas o principal impacto está a nível do intervalo de gerações, certo? Que com a aplicação da seleção genômica, né, como não preciso, né, de realizar um teste de progênie, eu consigo diminuir, né, a idade da reprodução. Então, pode passar. Quando ele quantificou, né, qual seria a mudança esperada, né, o ganho genético que eu vou obter, né, em um teste, em uma situação sem seleção genômica e em outra com seleção genômica, ele mostra que a gente praticamente consegue duplicar, né, o ganho genético aplicando as informações genômicas, né, e evitando a aplicação de um teste de progênie. Então, basicamente, este ganho genético vem pelo lado de redução do intervalo entre gerações. Cláudio, pergunta para a Fernanda. Quando faço a seleção genômica sem uso de dados fenotípicos? Seleção precoce. Como fica a possibilidade de interação genotipo-ambiente? Na realidade, não é que tem alguns trabalhos, né, que mostram, apenas somente um trabalho que mostra, né, que pode existir sim interação genotipo-ambiente no sentido que, por exemplo, você estima, por exemplo, os efeitos dos marcadores em uma população, certo? E você vai utilizar esse efeito dos marcadores
em outra população totalmente diferente ou que está em uma condição ambiental totalmente diferente. Tipo, não tem nada estudado, mas provavelmente existe, sim, pode existir sim interação genotipo-ambiente em caso que as condições ambientais sejam totalmente diferentes, mas sim pode ser um problema, claro que sim. Assim como na classe, tipo, na clássica, na seleção, esquema, né, vários trabalhos têm com genética quantitativa clássica mostram, né, que para a maioria das características, por exemplo, de crescimento e reprodução, que existe interação genótipo-ambiente. Então, espera-se, né, que com o caso dos marcadores, certo, um estudo interessante seria, por exemplo, ver se os marcadores, por exemplo, que influenciam o ganho de peso, o crescimento, por exemplo, aqui no sul, são os mesmos, né, utilizando sempre a mesma base genética, são os mesmos, né, que influenciam o crescimento, por exemplo, na região sudeste. Mas se esperaria, né, que deveria existir essa interação genotipo-ambiente, certo? Porque se a nível quantitativo a gente detecta, né, interação genotipo-ambiente, tipo, essa interação provavelmente tem alguma explicação, né? Porque sempre nos trabalhos, né, de interação genotipo-ambiente, todo mundo coloca, né? Provavelmente, né, o conjunto de genes que está agindo em uma região são diferentes dos conjuntos de genes que estão agindo em outra região. Então, na realidade, agora a gente tem a ferramenta, né, para tentar detectar isso, né, ver se os genes que determinam o peso, o ganho de peso aqui, são diferentes dos genes que determinam o ganho de peso, por exemplo, em outra região completamente diferente. Mas para isso, digamos, teria que ter a base genética que em uma região e a outra deveria ser o mesmo, né, para não existir duas variáveis em jogo, ou seja, a única variável em jogo seria o efeito ambiental. Em relação ao impacto, né, da seleção genômica sobre a acurácia da seleção, quando, por exemplo, eu não tenho informação fenotípica do animal, né, seja informação fenotípica própria ou informação fenotípica das filhas, para avaliar o potencial genético do animal, normalmente quando eu tenho apenas a informação do pedigree, no caso da característica por percentagem de proteína, normalmente a acurácia de seleção fica em torno de 30 a 50%, né? Agora, com a utilização da informação genômica, ou seja, a utilização dos marcadores para predizer o valor genético do animal, normalmente, né, as estimativas de acurácia são um pouco maiores, né, que variam entre 65%, né, a 80%, dependendo do modelo utilizado. Então, o principal impacto, né, em um esquema de seleção deveria ser da seleção genômica, seria, por exemplo, no caso daquelas características que precisam de um teste de progenie para obter uma alta acurácia, né, o impacto da seleção genômica vem por um lado de redução, né, do intervalo de gerações e aumento da acurácia de seleção, certo? Quando não tem informação fenotípica para avaliar o animal. Pode passar, Connie. Outras vantagens, né? Pode passar, acho que tem mais uma. Tem mais uma para cair. Outro impacto, né? Outra vantagem da seleção genômica é que abre uma possibilidade, por exemplo, de avaliar aquelas características que não são avaliadas tradicionalmente nos programas de seleção, certo? Por exemplo, características indicadoras de qualidade de produto, tanto, por exemplo, no caso da carne ou do leite, ou características de difícil misturação, como, por exemplo, eficiência de conversão, ou, por exemplo, características associadas, por exemplo, a resistência a doenças ou endoparasitas. ¿Por quê? Porque normalmente essas características são, por exemplo, bastante difíceis, né, de serem avaliadas a nível de campo. Então, uma alternativa, por exemplo, é, ter a nível experimental, certo, uma população, certo, de animais que ela seja representativa, né, da minha população, o objetivo, né, da minha população comercial, que seja semelhante à base genética, e nessa população experimental, né, eu posso estimar, né, eu vou ter informação fenotípica, né, porque eu vou poder medir em condição experimental, por exemplo, medir a eficiência de conversão, e obter informação genotípica desses animais, certo? Então, como eu vou ter dado informação fenotípica e genotípica,
vou conseguir estimar, né, o efeito que cada marcador tem sobre a característica. Então, por exemplo, eu posso selecionar, né, os SNPs, né, os marcadores que têm maior influência sobre a característica no estudo. Então, com esse painel personalizado, por exemplo, um painel que me indique os SNPs que estão relacionados com eficiência de conversão, né, e esses SNPs me explicam 30% da variação em consumo alimentar, em consumo residual alimentar, que é uma medida de eficiência alimentar. Então, posso ir em um rebanho comercial, né, genotipar os touros que vão ser utilizados, né, na próxima monta, e saber, né, estimar o valor genético desses touros, né, para conversão alimentar, eficiência de conversão alimentar. Né? Então, seria uma forma, né, alternativa, por exemplo, de considerar características que não necessariamente sempre são avaliadas em programas de seleção. Mas, para isso, né, eu preciso ter uma população, né, onde são descobertos, né, identificados SNPs para essas características difíceis de avaliar e, posteriormente, a gente vai utilizar a equação de predição, né, para essa característica, a equação de predição do valor genômico para essa característica em outras populações. Outra vantagem, né, da seleção genômica vem pelo lado, né, de diminuir a endogamia, né, por geração. Por que eu coloquei a endogamia por geração? Porque o que acontece? Muitos trabalhos indicam, né, que a seleção genômica diminui a endogamia por geração, certo? Só que, como a seleção genômica permite diminuir o intervalo entre gerações, normalmente, né, a endogamia por ano aumenta, certo? Mas é sempre mais importante, por exemplo, para uma população, tentar diminuir, na realidade, a endogamia por geração, né? E por que a seleção genômica, digamos, a utilização da informação genômica diminui a endogamia? Porque nós sabemos que o método BLAP, certo? Normalmente ele favorece, né, a seleção de animais que são da mesma família, certo? Por exemplo, quando eu não tenho informação, eu tenho uma bateria de touros, né, que esses touros são todos filhos, né, do mesmo pai e mãe, certo? Então, como eu não tenho informação fenotípica das filhas desse touro, né, desses touros, e não tenho informação das irmãs desses touros, provavelmente, né, o valor genético desses 3 touros, por exemplo, vai ser o mesmo para os 3 animais, né, porque eu tenho apenas a informação dos pais, né, para avaliar esses indivíduos. Então, como são todo mundo os filhos do mesmo pai e mãe, certo? O valor genético desses 3 touros vai ser o mesmo, constante. Agora, se esses 3 touros têm um valor genético alto, né, para a minha característica que eu quero selecionar, certo? Eu vou selecionar esses 3 touros. Então, vou sempre selecionar animais que são sempre da mesma família. Então, o método BLAP, né, normalmente ele favorece a seleção de famílias. Em consequência, tende a aumentar, né, a endogamia da população. Agora, através dos marcadores, certo? Na realidade, eu vou conseguir diferenciar, né, agora, esses mesmos 3 touros, provavelmente eles vão compartilhar, né, uma grande proporção dos marcadores, só que cada indivíduo provavelmente vai receber alelos diferentes de cada um desses pais, certo? Então, eu vou conseguir estimar um valor genômico diferente para cada um desses touros, certo? Então, eu vou conseguir diferenciar dentro da família, né, indivíduos, né, que têm valores genômicos diferentes. Então, em realidade, ele favorece na seleção genômica, nesse sentido, favorece, né, nesse sentido de diminuir a endogamia da população, pelo fato de que tende a realizar menos seleção dentro de famílias. E outra vantagem é que normalmente ele vem alterando as estratégias de melhoramento. Então, por exemplo, pode mudar. No leite, esses mesmos autores, eles realizam uma classificação, né, de como a seleção genômica, por exemplo, vem mudando as estruturas de melhoramento em alguns países. Então, eles dividem em 3 estratégias. Então, a primeira estratégia seria a utilização, por exemplo, para o caso do leite, né,
que alguns países ainda continuam utilizando o teste de progenie convencional, ou seja, não utilizam a informação dos marcadores, né, para predizer os valores genômicos. Então, os candidatos ao teste de progenie são sempre selecionados, né, com base no valor genético dos pais. Existe outra segunda estratégia, né, que não é tão drástica, né, que eles substituem, né, parcialmente o teste de progenie com a seleção genômica. Então, aliás, eles não deixam de aplicar teste de progenie, sino que os candidatos, os animais, certo, que são candidatos ao teste de progenie, normalmente eles são genotipados, certo, e com base no valor genômico, eles escolhem aqueles animais que têm maior valor genômico, né, para entrar no teste de progenie. Então, eles, dessa forma, diminuem, né, o número de animais o número de touros, né, que entram no teste de progenie. Então, é uma forma, digamos, de diminuir custos, né, ou, por exemplo, aumentar o número de filhos, né, que vou conseguir avaliar por touro, né, como vou diminuir o número de touros, consigo avaliar maior número de progenie por touro. E outra estratégia, né, como alguns países, no caso da França, que eles totalmente erradicaram o teste de progenie, né, e os valores genômicos dos touros são, os valores genéticos dos touros são preditos, né, a partir das informações genômicas. Então, eles escolhem os touros, os candidatos à seleção, sem considerar mais o teste de progenie, apenas com a informação dos marcadores. Tem dois microfones. Tu mostraste ali no quadro anterior os países e o tamanho da população que cada país utilizava para selecionar. Eu queria saber se existe um tamanho mínimo de população com uma melhor acurácia. Assim, vou mostrar ao longo da apresentação, mas normalmente, na medida que tu aumenta, né, o tamanho você aumenta o tamanho da população de referência, aumenta, né, normalmente as estimativas de acurácia. E normalmente, tipo, não existe um número mínimo, certo, de animais que devem ser considerados, né, para entrar na população de referência, mas existe sim uma tendência de que na medida que aumenta, né, seria um dos fatores mais importantes, né, seria tentar aumentar toda a população de referência. Certo? Mas não existe um número, um tamanho mínimo, assim, tipo, a partir deste número você não pode fazer a seleção genômica, mas o que é estabelecido é que na medida que tu aumenta o tamanho da população de referência, né, primeiro porque aumenta a acurácia dos valores genômicos, né, porque você tem maior quantidade de informação, né, para você estimar os efeitos de seus marcadores. E além disso, se você aumenta o tamanho da população, né, e se os animais não são redundantes, ou seja, não são animais que são parentes, todo mundo é parente, ou seja, você tem variabilidade, né, nos alelos e variabilidade em nível genética, certo? Em teoria, né, você estaria aumentando, né, os valores de acurácia. Por isso também que em alguns países, por exemplo, eles estão começando a optar, por exemplo, por incluir fêmeas, por exemplo, no caso de leite, né, incluir fêmeas na tua população de referência, certo? Então, porque de maneira de aumentar, né, o tamanho de tua população de referência. Só que havia a inclusão das fêmeas um pouco diferente. Como as fêmeas têm um valor econômico menor, né, mas economicamente viável, por exemplo, genotipar uma fêmea com um painel de alta densidade, certo? Porque o custo da genotipagem é alto. Então, a alternativa, por exemplo, é genotipar esses animais com um painel menos denso, imputar, que a gente ver qual seria o genótipo desse animal em um painel de alta densidade, certo? E uma vez com esse genótipo imputado, se predizer, né, utilizar esse genótipo na tua população de referência. Além disso, como no caso das fêmeas, o próprio animal, o próprio genótipo é quem está manifestando, né, o fenótipo. Em relação volto na pergunta
não sei quem foi que fez, em relação à interação genotipo-ambiente. Então, que te permite, né, estudar, né, a presença de interação genotipo-ambiente, por exemplo. Ui. Os diplomas. Qual foi a pergunta? No caso da inferência. No caso da inferência bayesiana, os valores obtidos por seleção genômica pode entrar como informação a priori. Pode-se utilizar, tipo, na realidade, a informação que obtenho, né, que eu obtive na posteriori, né, essa informação, por exemplo, pode ser utilizada em outra análise subsequente, né, para tentar melhorar a priori, né, de uma análise próxima, claro que sim. Ou, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que existem alguns métodos de seleção de variáveis, né, que eu posso utilizar essa informação, né, por exemplo, para desenvolver, por exemplo, um painel de marcadores com apenas aqueles marcadores que têm algum efeito sobre a minha característica. Não, só comentário assim, do número de referência, né? Tudo depende também de como que a gente amostra. Porque se a gente pegar 10 mil animais, esses 10 mil animais não tiver representativo da maioria do genótipo que a gente tem na população que a gente vai predizer, não vai adiantar nada. Às vezes é melhor pegar 500 animais que representam bem aquela população, né, para estimar o valor de cada plótipo, de cada SNP, que aí vai estimar melhor. Né, o que a gente faz quando a gente vai fazer um projeto? Quanto que a gente tem de dinheiro para genotipar? Tem dinheiro para genotipar 1000 animais? Né? Para ser bem exato, a gente tem dinheiro para genotipar 1000 animais? Então, como que a gente vai escolher esses 1000 animais? Né? Vamos ver quais 1000 animais representam mais a população que a gente vai utilizar a seleção genômica. Bom, agora, quais seriam os passos, né, para implementar a seleção genômica? Então, na realidade, para realizar seleção genômica, na realidade, existe uma primeira abordagem que a gente chama em dois passos, né? A gente vai ver na sexta-feira uma abordagem um pouco diferente, que a gente chama de um passo só, que neste caso, que a gente chama em dois passos, por quê? Porque no primeiro passo, né, a gente estima, né, os efeitos dos marcadores, e no segundo passo, né, utiliza essas estimativas dos marcadores para predizer, por exemplo, os valores genéticos, né, o ADEP genômica, de indivíduos, por exemplo, que ainda não têm informação fenotípica. Então, nesse primeiro passo, certo, eu preciso, tipo, uma população, por isso que a gente falou dessa população de referência, que, como o Marcos falou, tem que ser uma população representativa ou de minha população total, né, aonde essa informação vai ser utilizada, né, porque não adianta nada se a minha população de referência é muito diferente da minha população de validação, provavelmente a fase de ligação entre os marcadores, né, e os QTL vai ser diferente. Então, a minha equação de predição do valor genômico não vai ser muito confiável, certo? Nessa população, né, de validação para predizer os valores genômicos. Então, nessa população de referência, né, eu tenho que ter informação genotípica, né? Os animais têm que estar genotipados, e além disso tem que ter informação fenotípica, né? Então, eu vou estimar, certo? Vou determinar qual é o efeito, vou estimar este efeito B, o B1, ou seja, vou estimar o efeito que cada SNP tem sobre minha característica, ou seja, vou, na realidade, estimar o efeito de substituição alélica, que seria este valor de B, para cada um dos marcadores, certo? Ou seja, para cada um dos 500.000 marcadores, né, que eu estou considerando no painel. Então, provavelmente, né, vai existir marcadores que vão ter grande efeito, outros que vão ter um pequeno efeito, e vai existir muitos marcadores, né, que vão ter um efeito praticamente nulo sobre a minha característica.
Então, aí vem uma primeira questão, né, que é associada ao que a gente está discutindo, né, de quais animais eu vou utilizar, né, para determinar essa equação de predição, né, do valor genômico. Então, uma primeira premissa seria utilizar animais, certo, que eles são representativos da minha população, onde vou utilizar essa equação, ou seja, da minha população comercial. Então, por exemplo, pensar animais, por exemplo, que eles possuem muitos filhos nessa população, ou animais, por exemplo, que a gente sabe que eles têm um parente, né, ou são filhos de algum determinado touro, né, que foi muito utilizado. E além disso, né, como eu vou, para estimar o valor, em realidade, o efeito que cada marcador tem sobre minha característica, em realidade é preciso informação fenotípica, certo? Informação fenotípica, estou falando, pode ser o fenótipo mesmo, ou uma DEP desregredida. Então, na realidade, essa informação fenotípica, o importante é que, normalmente, essa informação fenotípica tem que ser bastante confiável, né? Porque eu vou utilizar essa informação fenotípica, né, para estimar o efeito que cada um dos marcadores que estão no painel tem sobre a minha característica, né, para determinar o valor genômico, certo? Então, um ponto importante é que, e basicamente o êxito, por exemplo, quando a gente vai nos Estados Unidos, o êxito que a seleção genômica tem é que a informação que eles utilizam, né, para estimar os efeitos dos marcadores, normalmente são informação altamente confiável, certo? Ou seja, a acurácia, eles utilizam as DEP, por exemplo, as DEP desregredidas, né? Então, o valor genético que eles utilizam é altamente confiável. Agora, por exemplo, se a gente utiliza informação que não é muito confiável, né? Por exemplo, a acurácia, esses animais, a gente não tem muita informação para estimar o valor genético do animal, então, provavelmente estas estimativas, certo? A confiabilidade, né, dessas estimativas dos efeitos dos marcadores não vai ser muito grande, certo? Então isso pode chegar a prejudicar as análises. Então, os nossos resultados. Então, na realidade, a escolha de quais animais vão ser utilizados nessa população de treinamento, né, é muito importante, ou seja, porque tem que ser animais que sejam representativos, ou seja, os haplótipos que esses animais estejam na população, e além disso, a prova, né, que eu vou utilizar para estimar os efeitos dos marcadores tem que ser uma informação bastante confiável. Pode passar, Connie. Então, os passos, né, para a implementação da seleção genômica, eu vou ter uma população que a gente chama de referência, que ela tem fenótipos e genótipos conhecidos, correto? E a partir dessa população eu vou estimar uma equação de predição, que essa equação de predição, na realidade, ela, a partir da informação das estimativas para cada marcador, das estimativas que cada marcador tem sobre minha característica, certo? A somatória de todos os efeitos dos marcadores, eu vou conseguir determinar o valor genômico do animal. Então, eu vou ter, por exemplo, uma população de candidatos à seleção, por exemplo, que eles, vamos supor que eles ainda, a gente não tem informação fenotípica, né, para avaliar ou para obter o valor genético desses animais, mas eu consigo ter informação genotípica. Então, conhecendo o genótipo desses animais, dos candidatos à seleção, eu posso aplicar minha equação de predição, né, e estimar o valor genômico destes animais, certo? Então, com base nessa informação, certo, eu posso selecionar os futuros reprodutores, né, com base na informação genômica. Então, dessa forma, né, posso, nesse caso, por exemplo, antecipar, né, o processo de seleção. Então, até nós agora estamos comentando, né, uma questão importante na seleção genômica é quais indivíduos, animais incluir na população de referência. Então, uma primeira questão é utilizar todos provados, certo? Utilizar animais que têm um valor fenotípico confiável, né? Ou seja, confiável no sentido de que normalmente são utilizados as DEPs, né? O valor genético desse animal,
que seja suficientemente confiável, né? Porque eu vou basear ou calcular todas as estimativas dos marcadores com base nesse valor. E uma questão, né, que o Marcos levantou é em relação a que a população de referência deveria ser o mais representativa possível, né, da população comercial, né, aonde vou utilizar a equação de predição, né. Então, o ideal seria, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma raça, né, que essa população de referência, por exemplo, incluísse várias linhas dentro de uma raça, ou, se é possível, incluir montar uma população de referência multirracial, ou seja, com várias raças, certo? E dessa forma, digamos, aumentar, a gente vai ver da importância de aumentar a população de referência, então, ter uma população de referência suficientemente grande, né, para ter uma equação de predição o mais confiável possível. Mas isso vai depender, né, da densidade de marcadores que eu tenho, do painel. Então, a gente hoje dispõe, por exemplo, no caso de bovinos, de um painel denso, né, que permitiria, né, aparentemente permitiria, né, realizar seleção genômica entre raças. Por quê? Porque a densidade desse painel é suficientemente grande, né, que ele permite, né, captar a mesma fase de ligação entre marcadores em diferentes raças, certo? Pode passar, Cone. Então, vamos fazer uma divisão importante, né, que a gente pode dividir dentro das metodologias que são utilizadas na seleção genômica, né, para estimar os efeitos dos marcadores. Existem dois grandes grupos, né, o que a gente chama de técnicas paramétricas, né, e de técnicas semiparamétricas. Então, dentro das técnicas paramétricas, em realidade, o que nós fazemos é, em realidade, predizer uma equação de regressão, certo? Então, nesse caso, a informação fenotípica que a gente tem naquela população de referência, ela é regredida, né, sobre os marcadores, ou seja, eu vou estimar o efeito que cada marcador tem sobre minha característica, né, para tentar determinar o valor genômico. Então, nesse caso, né, eu vou tentar estimar uma equação de regressão, né, que eu vou estimar os coeficientes de regressão, e posteriormente esses coeficientes de regressão, eu vou utilizar essa equação, né, utilizando a informação, por exemplo, genotípica de animais que são candidatos à seleção para tentar predizer, né, o valor genômico. Então, a ideia, né, é predizer os coeficientes de regressão, né, daquela equação que eu tinha de predição. E depois existe um grupo de técnicas que são, em realidade, são técnicas semiparamétricas, que é bastante complicado assim entender muitas vezes a nomenclatura, né, e o conceito básico, mas em realidade eles são técnicas que são chamadas semiparamétricas, né, porque eles, em realidade, os supostos que eles têm, digamos, em relação a um modelo e a informação que a gente tem que supor, né, para obter essas estimativas, são bem menos, a gente tem que realizar uma menor quantidade de supostos, né, em relação às técnicas paramétricas, mas basicamente o princípio básico dessas técnicas, por exemplo, é que eu tenho, por exemplo, animais que possuem, por exemplo, valores genéticos semelhantes, certo? A partir da informação genômica, eu posso construir, digamos, como clusters, certo? Ou grupos de marcadores, né, que eles conseguem explicar, né, de forma conjunta, né, aquele valor genético dos animais, né? Eu consigo, como aqui diz, construir uma matriz, por exemplo, de covariâncias entre marcadores, né, que explicam, né, o valor genético dos animais. Em realidade, o principal atrativo que a gente vai ver dessas técnicas, né, que, por exemplo, o número de supostos, muitas vezes não é necessário assumir um determinado modelo, né, e além disso, ele permite, por exemplo, estudar outros efeitos além dos aditivos, né, como, por exemplo, efeitos de dominância e de epístase, né, que muitas vezes é bastante difícil, né, de estimar quando a gente trabalha com um modelo de regressão, né, porque o número de interações que a gente
necessita considerar é bastante grande, né? Então isso muitas vezes dificulta a nossa análise. Então, quando a gente trabalha com a primeira abordagem, ou seja, utilizando um modelo de regressão, normalmente, né, é um modelo que podemos utilizar, né, para estimar os valores genômicos. Ele vai considerar o meu valor genômico, né, a DEP genômica que eu vou predizer, né, vai estar em função dos efeitos fixos, né, que eu vou considerar no modelo, certo? Isso não mudou, por enquanto não mudou nada, né? Além do efeito animal, né, o efeito poligênico, que muitas vezes, em alguns casos, tem certas vantagens de considerar ou não, e o efeito dos marcadores, ou seja, a somatória, né, de todos os efeitos dos marcadores, mais um componente residual. Então, uma vantagem, né, que o pessoal comenta, né, em relação a incluir o efeito poligênico, que muitas vezes, né, como do ponto de vista, uma pressuposição que a gente tem é que cada um dos marcadores que nós consideramos aqui, ele está em desequilíbrio de ligação, né? Se o marcador tem efeito sobre minha característica, isso indica que o pressuposto é que ele está em desequilíbrio de ligação completo com algum QTL que influencia a característica. Só que isso é um pressuposto, né? E a gente sabe, né, que não necessariamente todos os SNPs, né, estão em desequilíbrio de ligação completo, né, com algum QTL. Então, quando esse desequilíbrio não é completo, né, isso causa, né, uma fonte de resíduo de erro que eu posso captar através de este componente poligênico. Então, às vezes, ter certa vantagem, né, de incluir esse componente no modelo. Pode passar. E neste sentido, várias abordagens têm sido propostas, né, para estimar, né, os efeitos dos marcadores dos SNP. E a gente vai ver, né, que as principais diferenças, né, entre as metodologias e os modelos, né, que são utilizados para determinar os efeitos dos marcadores, as principais diferenças estão em relação à suposição que essas metodologias fazem em relação aos efeitos e varianças dos marcadores, certo? Então, um dos modelos mais simples, né, é que ele assume, que a gente vai ver agora, que a variância, né, dos efeitos dos marcadores posso considerar uma variância única para todos os marcadores, certo? Que cada marcador, né, independentemente do efeito que esse marcador tenha sobre uma característica, a variância de cada marcador vai ser constante para todas as características, para todos os marcadores. Pode passar, Cone. Então, as principais técnicas, né, utilizadas, né, para estimar os valores genômicos, temos a técnica os métodos mínimos quadrados, que já não se utiliza mais, algumas técnicas de regressão de Kumera, de Ridge Regression, e o método Blatt, e depois dentro da inferência bayesiana, né, dentro da abordagem bayesiana, temos um conjunto, né, de modelos que é bastante rico, né, porque cada um destes modelos vai realizar ou possui, né, uma pressuposição totalmente diferente, né, tanto para os efeitos dos marcadores como para as variâncias dos marcadores. Vou fazer um break. 20 minutos? 20, pode ser. 20 minutos. Voltamos. Alguma pergunta? Lá. Eu repito, eu posso repetir. Portanto, mais prática, se o momento tem uma ADEP genômica incorporada com a avaliação genética tradicional, e aí eu tenho um catálogo de todos, né? Mas aí, esse catálogo de todos, por exemplo, uma raça nossa, aqui, uma raça europeia, e nós vamos dar, ela foi aquela ADEP genômica, em cima da nossa população de referência, no caso. O tanto quanto essa acurácia dessa ADEP vai ser, por exemplo, lá para o Centro-Oeste, para trabalhar com cruzamento industrial, em cima do menor. Essa diferença de
desliga a nossa população para comparação do Zebu, né? Ou a questão de juntando as duas tem uma conversão maior, né? Esse valor. Pode repetir a pergunta. Tá. A pergunta foi como considerar, né, na realidade, por exemplo, aqui no sul, né, o pessoal tem uma população de referência, né, estimou uma DEP genômica para uns animais, para um grupo de animais, aí eu vou vender um touro com base em uma DEP genômica para ser utilizado na região sudeste, por exemplo, num cruzamento industrial. Ou seja, como considerar isso, tipo, na realidade, se você vai escolher o touro que vai utilizar no cruzamento, você utiliza, digamos, vai utilizar como critério tua DEP genômica, porque em realidade seria a mesma coisa que utilizar uma DEP tradicional, né? Ou você quer estimar o impacto, né, do cruzamento, da progenie, na realidade, tipo, aí o efeito aditivo, né, seria, você estimaria o efeito aditivo através da tua DEP genômica. Aí, bom, os outros efeitos de combinação, das combinações não aditivas, seria bem mais difícil de estimar, mas aí funciona, digamos, como funcionava tradicionalmente. A única coisa que muda é que, em realidade, a DEP, né, o valor genético, você está obtendo ele através dos marcadores. Agora, isso aí abre toda uma linha de trabalho, por exemplo, de utilizar as informações genômicas, por exemplo, para estudar efeitos não aditivos, né? Que aí toda a parte das técnicas essas não paramétricas te permitem estudar, digamos, toda a parte de combinação de combinações não aditivas. Que aí você não está tão interessado em determinar qual é a DEP genômica do animal, senão, em realidade, estimar a performance do animal. Tipo, você já tem um genótipo, já tem a combinação dos alelos, bom, qual, em realidade, vai ser a performance desse animal, né? Exato. 20 minutos. 20 minutos.